noite. Tudo bem com vocês? Prazer estarmos aqui juntas, podendo conversar, podendo trocar experiências. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com vocês. Gostaria de iniciar aqui com as boas-vindas. Vou estar encaminhando também o nosso aviãozinho de convite, né? Para todas as pessoas que quiserem assistir, né? Fico muito feliz. Vamos encaminhar aqui. Deixa eu mandar aqui para as meninas poderem assistir depois, né? Se alguém estiver ocupada, não poder assistir agora, elas podem assistir, que vai ficar no privado de cada uma aqui, certo? Cada encontro nosso é um tema, né, diferente, para que a gente possa falar sobre o nosso dia a dia, falar sobre as nossas questões relacionadas ao feminino, relacionados ao nosso dia a dia, né? Muitos assuntos até parece um pouco repetitivo, né, meninas? Parece que a gente tá sempre falando das mesmas coisas, mas ao mesmo tempo eu vejo que são situações que a gente não, parece que a gente ainda não superou, né, certas coisas. Essa semana eu fiz uma palestra sobre a exaustão feminina e me pareceu assim que é algo que a gente está vivendo, que a gente está tendo que enfrentar no nosso dia a dia, mas parece que é algo também que a gente não está conseguindo superar ainda. É algo que parece que a cada dia ela tem aumentado, né? Tem nos desafiado como esposa, como mães, como mulheres, como trabalhadoras, né? Em todas as áreas da nossa vida, seja em casa, seja no trabalho, a gente precisa, né, encarar isso como algo que ainda não estamos conseguindo lidar. A Dalgisa entrando aqui, a Jane, seja bem-vinda. Estamos de norte a sul do país, né? Estamos com a Jane de Curitiba, a Dalgisa do Mato Grosso, do Centro-Oeste. Que maravilhoso, meninas! Fico muito feliz da participação de vocês, de como vocês prestigiam o meu trabalho. E isso me deixa muito feliz, né? Tanto com a minha família, quanto com as minhas amigas, as mentorandas, as minhas colegas de trabalho, assistentes sociais. Para quem ainda não me conhece, que está entrando aqui pela primeira vez, eu sou Ilma Piemonte, sou mentora para mulheres. A minha formação é de assistente social, trabalho na Prefeitura de Campo Grande, na área da saúde, já há alguns anos, e isso nos traz uma certa experiência para estar aqui falando com vocês, né, sobre assuntos de mulheres, assunto que como eu disse, nos desafiam, né, e que a cada dia a gente percebe o quanto a gente precisa se aproximar desses temas, o quanto a gente precisa avançar em conhecimento, em troca de experiência sobre essa nova maneira de vivermos de uma forma mais saudável, de uma forma mais alegre, mais feliz, e de alguma forma que a gente também possa contribuir, né? Com as nossas filhas, com as nossas noras, com as nossas sogras, nossa mãe, né? Como a gente consegue dar conta de se comunicar também com outras mulheres sobre esse nosso desafio da tripla jornada, sobre esse desafio do estresse galopante, né? Da ansiedade, da depressão. São desafios que está posto para nós, né, no século 21, e que às vezes a gente, nessa caminhada, né, desenfreada pela sobrevivência,
muitas vezes a gente não se dá muito conta, né? A gente só vai naquele automático, como eu costumo dizer, no come, bebe, dorme, e às vezes a gente não tem muito tempo para dar uma parada, fazer uma pausa, analisar, olhar, né, ao nosso redor de como a gente está vivendo, como que a gente está enfrentando o nosso dia a dia. E às vezes, menina, a gente fica assim assustada, né, com assim a esse desafio tão profundo que nós estamos vivendo a cada dia, de nos tornarmos ainda mais tranquilas para enfrentar esses problemas, né? A Rafaela entrando aqui, seja bem-vinda, filha. Estamos aqui no nosso bate-papo de mulheres. É muito gratificante tê-la aqui também conosco, tá? Fica à vontade para comentar sobre algum assunto, tá, meninas? Vocês aí que estão entrando agora. Aqui é um bate-papo, né? Não é... Eu simplesmente trago alguns assuntos pra gente poder dialogar, certo? Mas é um bate-papo aberto, que eu gostaria que vocês ficassem bem tranquilas, né? Porque são assuntos que diz respeito ao nosso dia a dia. Então vocês também têm muito algo a contribuir, tá? Eu simplesmente estou coordenando essa conversa, tá? E trazendo elementos, né, para nossa reflexão, para aquilo que a gente possa de alguma forma refletir, né, sobre esse nosso dia a dia. Como eu disse, eu falei essa semana sobre a questão da exaustão. E muitas vezes, nós mulheres, a gente está num ritmo tão acelerado, de tanta correria, que às vezes a gente nem se dá conta que a gente está no limite da exaustão. Que a gente já está à beira de um adoecimento, à beira de até assim, uma exaustão tamanha que pode nos trazer consequências graves de adoecimento, né? Porque a gente não percebe que estamos nesse nível e a gente só vai, e de repente a gente percebe que a gente passa a não entender mais as nossas reações. Nossa, por que eu estou tão irritada? Por que eu estou tão cansada? Por que eu estou, né, com aquela sensação de tá faltando alguma coisa, de que algo precisa ser preenchido, né? E isso tudo são sintomas de uma exaustão, sintomas de cansaço, de formas que a gente não está conseguindo avançar ou sair daquele ciclo. Rafaela Dalzaker, seja bem-vinda, querida. Estamos aqui, as meninas estão lá em Pedro Juan e estão aqui participando. Muito obrigada pela audiência de vocês, tá? Nós estamos aqui conversando assuntos de mulheres, mas mulheres de todas as idades. Mulheres adolescentes, mulheres já 50 mais, mulheres mais experientes, mas que trazem essa necessidade de um olhar para si, de um renovo na nossa vida, para que a gente possa avaliar o como a gente está levando a nossa vida, né? O quanto às vezes a gente precisa de puxar o freio de mão, o quanto às vezes a gente precisa rever alguns assuntos da nossa vida, tanto na questão financeira quanto nas relações, né? Eu estava esses dias falando sobre a importância da gente aprender a dizer não. E é uma coisa, gente, que parece simples, mas não é fácil. O dizer não muitas vezes nos leva a um estresse, a um esgotamento, a uma exaustão. Por quê? A gente, nesse ritmo de querer agradar, de querer
satisfazer a todos, né? Muitas vezes a gente esquece, né, de nós mesmos, nos esquecemos das nossas necessidades em favor do outro, e muitas vezes isso nos traz cansaço, isso nos traz uma sobrecarga tamanha que a gente fica muitas vezes na exaustão e nessa incerteza, né, que traz a nossa reação. Ela é muito nós não conseguimos sair daquele ciclo, sabe? Então a gente fica, como eu falei, tentando agradar, tentando fazer, ajudando todo mundo, acorde daqui, acorde dali, e por isso que a gente fica tão exausta, tão cansada, né? Porque às vezes a situação, seja ela na relação com o cônjuge, seja com a relação com os filhos, né, no nosso trabalho, as relações de amizade, as relações familiares, elas são complexas, né? Se a gente for analisar de uma forma mais sincera, a gente vai entender que são relações bem difíceis no nosso dia a dia, né? Viver, se relacionar, nos leva a algo que depende de um se doar, depende de análises, depende de avaliações, e às vezes a gente não está muito preparado para isso, sabe? E a gente vai tocando, vai levando de qualquer jeito, mas lá na frente a gente pode perceber uma exaustão, um cansaço excessivo por a gente levar de uma forma que não é planejada, de uma forma que a gente não consegue avaliar e só vai. A Rosângela entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Hoje nós estamos com a família completa aqui, hein? Muito bom, obrigada pela audiência, obrigada por vocês fazerem parte disso tudo também, né? Como eu dizia, a gente vai levando de uma forma muito leviana às vezes, sabe? A gente entra nesse ritmo acelerado e muitas vezes a gente não percebe o quanto isso está nos consumindo, né? Esses dias eu falando com uma amiga, ela, Ilma, olha, eu demando muita energia, né, para dar conta de tudo, da alimentação, do mercado, dos boletos, né? Então, se a gente não analisar, se a gente não olhar para aquilo que a gente está necessitando, no sentido de dar uma maneirada no nosso ritmo, né? E olhar também para aquilo que é essencial para a nossa vida, a gente acaba se esgotando, entrando numa ansiedade muito grande. E muitas vezes isso nos leva a algo mais assim, sério, né? Para mim que trabalho na área da saúde, eu posso dizer que chega às vezes a ser algo patológico, né? Quando às vezes a gente precisa, de repente, fazer uso de uma medicação, né? Ter um autocontrole. Zoraide entrando aqui, não tô falando que tá do norte a sul, muito obrigada. Zoraide é lá de Curitiba, seja bem-vinda, querida. Estamos aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa de mulheres, e estamos falando sobre isso, sobre a exaustão, sobre a tripla jornada. Apesar de ser um assunto que frequentemente a gente traz aqui, mas eu chamo a atenção, meninas, porque é algo que eu percebo que a cada dia mais pessoas entram nesse ritmo, nesse fluxo que é a exaustão, e às vezes nem se dá conta disso, nem percebe que está atolada, né, nesse ritmo que é assim, que nos leva a uma estagnação. Muitas vezes a gente fica nesse ciclo, né, de exaustão, de cansaço,
e a gente não consegue enxergar algo, ou vislumbrar algo, ter uma esperança sobre dias melhores, né? Às vezes a gente acaba imaginando que a nossa vida é só aquilo, né? Que se resume nisso, nessa tristeza, nesse algo de se doar, e muitas vezes a gente não se permite também, né? Ter um descanso. Esses dias, conversando com uma amiga, a gente falava sobre isso, né? A necessidade que nós mulheres precisamos ter um momento de ócio, um momento de não quero fazer nada, não preciso fazer nada, né? Mas muitas vezes a gente não se permite exatamente por esse ritmo acelerado, por essa forma de viver, né? Que a gente acaba, vou colocar, escolhendo muito entre aspas, né? Porque às vezes não depende de uma escolha, depende de como a gente vai situando na vida, né? Às vezes, né, eu atendo mulheres que elas falam assim: Ilma, mas eu perdi meu marido muito jovem, eu fiquei com 2, 3 filhos, eu tinha que trabalhar em 2 empregos, eu tive que acelerar, eu tive que mudar de cidade, eu tive que buscar uma transição de carreira. Então, muitos fatos, né, eles ocorrem de uma forma que a gente também não sabe explicar muito, né? Simplesmente as coisas vão acontecendo na nossa vida. E aquilo nos leva, às vezes, a caminhos que a gente também não imaginava, né? Por exemplo, isso, né, de alguém, um membro da família ficar doente ou vir a óbito, e aí? Como que a gente enfrenta tudo isso, né? Então são situações que nos levam a ter que reorganizar a nossa vida. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente também entra nesse ciclo e muitas vezes a gente também não consegue olhar para outras possibilidades, entende? E aí a gente fica nesse caldeirão, vamos dizer assim, né, de coisas, de demandas que nos consomem e que às vezes a gente também não consegue olhar para frente, sabe, reorganizar, replanejar a nossa vida para que a gente tenha também novas perspectivas, né? Eu percebo que muitas mulheres, elas estão num sofrimento, né, tamanho inclusive de adoecimento mental, de não ter sentido para a vida, porque também lá atrás a gente entrou nesse ritmo, sabe, de não conseguir vislumbrar algo melhor. E o como a gente precisa, sabe, ter esse olhar. Como a gente precisa, às vezes, ter uma amiga para conversar, ter alguém para que nos oriente, que nos traga à luz algo que às vezes a gente não está enxergando. Como a gente precisa de um terapeuta, como a gente precisa de uma mentoria que nos oriente, que nos traga para nós, né, assim, a pratos limpos, vamos dizer, aquilo que a gente precisa avançar, sabe? E eu trago essa reflexão de uma forma assim, até, Ilma, mas hoje você está bem trazendo uma realidade muito pesada, muito dura. Mas, ao mesmo tempo, meninas, eu percebo que eu preciso falar disso para vocês. Não dá para dosar a pílula no sentido de que a exaustão não existe, o adoecimento mental não existe. Não, ele está posto, ele está aí. As situações que eu tenho percebido, que as mulheres têm vivido, que as famílias têm tido que se desdobrar para compreender esse fluxo, esse estresse que paira, né? Isso, às vezes, na avó, na mãe, na filha, que reproduz, né? Crianças de 5, 6 anos tendo crise de ansiedade, gente. Vai na escola, não consegue ficar, sabe? Porque é muita cobrança, é muito... Entende? Então, são situações que, infelizmente, as famílias estão tendo que lidar de uma forma muito nua e crua, sabe?
por conta disso tudo, por falta de informações, por falta de ter um conhecimento mínimo de que a gente precisa reorganizar, refazer os nossos ciclos, a nossa forma de pensar e de agir, porque às vezes a gente precisa tomar decisões, e decisões dolorosas, que vai custar, que vai doer na nossa carne, mas às vezes a gente precisa tomar uma decisão em função da nossa forma de viver, a nossa forma de ter saúde frente a esses desafios que a gente tem. Isso faz sentido para vocês? Respondam aí, por favor. Isso nos traz algo que se a gente não rever a curto e médio prazo, a gente vai ter sérias consequências sobre isso. Sabe? Consequências na nossa família, como eu disse, consequências no nosso trabalho, né? Consequências de algo que não está condizente com a nossa vida, não está condizente com a nossa satisfação de vida, entendeu? Então parece assim que a gente está sempre correndo atrás, sempre tendo que acelerar o passo, e a gente chega num nível de frustração tamanho, porque primeiro, a gente essa coisa de acrescentar, de ter recursos financeiros de uma forma muito breve, isso é para poucos, né, gente? A gente sabe que na realidade, para quem trabalha de sol a sol, a coisa não é tão simples assim, né? A gente vê alguns exemplos, a gente vê pessoas aí, até na internet, tá conseguindo ganhar dinheiro de uma forma rápida, mas não é para todo mundo que isso acontece, né? Na maioria das pessoas é com muita luta, é com muito trabalho, é com muita dedicação, né? Para você conseguir uma estabilidade, para você ter um mínimo de condição, né? Que te permita desfrutar de algo, né, que é fruto do seu trabalho, né? Na maioria das vezes, né, as famílias elas estão correndo atrás do prejuízo ainda, né? De ter o básico, de ter uma casa, de ter alimentação, de ter estudo para os filhos. É esse mínimo que a gente está correndo atrás, né? E isso nos traz muitas preocupações, né? E eu digo isso porque eu faço parte desse mundo aí de mulheres, né, que batalham por algo melhor pelos seus filhos, de ter uma condição mínima, né, financeira, mas é com muita dedicação, com muita luta mesmo, né? E o cuidado que a gente precisa ter é esse, meninas, de não extrapolar a nossa linha de esforço, de sobrecarga que nos traga a exaustão. Então esse recado é que eu gostaria de deixar com vocês para tomarem cuidado com a exaustão, que parece que é algo tão longe. Irma, mas nossa, eu trabalho normalmente de segunda a sexta, né? Trabalho, tomo ônibus, lavo roupa, cuido da minha casa. Gente, só isso já é motivo para uma exaustão, né? Se você cumpre horário, se você faz comida, se você tem que ir no mercado, se você cuida da casa, se você tem um trabalho que no mínimo você também precisa trazer resultados e mostrar, garantir um mínimo, né, de indicador, de bons resultados, você já está num nível de exaustão. Sinto te dizer. Olhe para você, olhe para a sua jornada e reveja aquilo que você precisa ajustar, aquilo que você precisa dividir, aquilo que você precisa delegar, aquilo que você precisa dizer não. Reorganize de uma forma que fique fácil, de uma forma que não te canse exageradamente, para que você tenha tempo para os seus filhos, que você tenha tempo para os seus familiares, tenha tempo para o lazer, que é algo que faz parte da nossa vida e que muitas vezes a gente negligencia, a gente deixa para depois,
mas o lazer é algo fundamental para a gente se renovar, para a gente recarregar as nossas baterias e conseguirmos enfrentar o nosso dia a dia, conseguir enfrentar essa luta pela sobrevivência que nos sobrecarrega, que vem, né, que tem vindo a cada dia mais sobre os ombros das mulheres, de uma forma, umas mais, outras menos, né? Quando você, de repente, tem um companheiro que você divide as tarefas, isso fica um pouco mais fácil, ok? Mas quando uma mãe solo precisa dar conta, né, da sobrevivência, dar conta da educação dos filhos, dar conta das relações e do trabalho, isso é muito sacrificante e isso é muito exaustivo. E a gente precisa olhar para isso. Tá bom, meninas? Esse é o meu recado. Muito agradecida de vocês estarem aqui. E numa próxima oportunidade estaremos com certeza falando de outros assuntos, abordando sobre isso. Fiquem à vontade nas minhas redes sociais de estar comentando sobre esses assuntos, para que eu tenha ainda mais conteúdo para trazer para vocês, para a gente interagir sobre a nossa condição, tá bom? Quero agradecer a vocês que estiveram durante toda a live aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Grande beijo, fiquem com Deus.